tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14. O capítulo 14 é quando Jesus conforta o coração dos seus discípulos. Por que ele estava consolando o coração dos seus discípulos? Pois estas palavras de conforto, elas foram proferidas na noite anterior da sua morte, porque no dia seguinte, Jesus entregaria a sua vida por nós ali no Calvário, para nos salvar. Impressionante que o capítulo 14, o capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu João, videira e os ramos, e até o capítulo 17, quando Jesus ele faz a oração sacerdotal, todos estes capítulos aqui, eles foram proferidos justamente na noite da ceia, quando Jesus ele instituiu a ceia. Se vocês lerem o capítulo 13, lá no versículo 30, diz assim: ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Então, quando Judas ele recebeu o bocado, esse bocado aqui era o pão da Páscoa, Jesus molhou o pão e entregou a Judas antes de instituir a ceia, porque primeiro ele comeu a Páscoa e depois ele instituiu a ceia. Então, assim que ele entregou o bocado a Judas, Judas saiu e foi entregar Jesus. E o texto prossegue, e no capítulo 14, Jesus ele conforta os seus discípulos. Pode ver que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Veja bem que essas palavras aqui de Jesus, elas foram tremendas, justamente no momento em que os discípulos de Jesus precisavam, porque eles sentiriam a dor da separação, já que o Mestre Jesus esteve com eles por um período de aproximadamente 3 anos e meio, e agora estava aproximando a partida. Por isso que Jesus, não se turbe o vosso coração. Turbar aqui é perturbar, é ficar agitado. É isso que Jesus queria dizer, é ficar desassossegado. Porque vocês, não fiquem agitados, não fiquem desassossegados, não fiquem perturbados em o vosso coração. Crede em Deus, também crede em mim. E a palavra turbar aqui que Jesus usou logo no primeiro versículo do capítulo 14, a palavra não se turbe, que vem do verbo turbar, na língua grega, esse verbo aqui, ele está no presente, na voz passiva e no imperativo. Ele é presente, é passivo e é uma ordem, é um imperativo de Jesus. E também é passivo, porque eu sofro a ação do verbo, ou seja, não deixem os seus corações ficarem turbados ou desassossegados. Crede em Deus, também crede em mim. Esta era a ordem de Jesus, para que nós não ficássemos turbados. Por que nós não devemos ficar turbados, desassossegados, agitados? Porque os discípulos ficariam. Nós, muitas das vezes, ficamos também perturbados, agitados. E ele diz, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo também teria dito. Já que eu estou dizendo que lá tem muitas moradas, é porque é fato, lá tem muitas moradas.
Pois eu vou preparar-vos lugar, eu estou indo para lá preparar um lugar para vocês. Esta é a promessa do Mestre amado, que lá, na casa do Pai, tem muitas moradas. É por isso que Jesus, olha, não agitem os seus corações, não fiquem perturbados, não fiquem desassossegados. É uma ordem de Jesus, não é um pedido, é um imperativo. Já disse que é presente, é passivo, o verbo está no imperativo também. E isso é a ordem de Jesus, para que eu não fique apreensivo, porque na casa do Pai tem muitas moradas. E se não fosse desta maneira, ele teria dito também: mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é uma promessa maravilhosa. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós não sabemos o dia em que Jesus virá. Muitas das vezes nós ficamos em debates teológicos, querendo saber se Jesus volta antes dos 7 anos, no meio dos 7 anos, após os 7 anos, se a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação. Muitas das vezes nós ficamos debatendo teologicamente em coisas que não nos levam a lugar nenhum. Eu penso que o mais interessante para a vida dos cristãos é estarem preparados para o dia deste acontecimento. A igreja, a nossa preocupação é preparar a noiva do Cordeiro, é que esta noiva do Cordeiro, ela esteja preparada para o momento deste acontecimento, seja a vinda do Senhor antes, no meio e após a tribulação. Não importa, o importante é o estado em que Jesus vai me encontrar quando Ele vier buscar a sua igreja. Como eu estarei? Com a minha vida santa diante do Senhor? Ou totalmente despreparados, como as 5 virgens insensatas ou 5 virgens loucas? Ou estaremos preparados, como as 5 virgens prudentes, que quando o noivo veio, elas tinham azeite em suas lamparinas e também tinha azeite de reserva. Isso está lá no capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Somente Mateus é que narra esta passagem. Então, eu acho mais interessante, muitas vezes, os debates teológicos, eles não nos levam a lugar nenhum. Cria-se uma contenda entre os irmãos em saber o momento em que ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar, como eu não sei, e quando também eu não sei. Mas ele disse: se eu for e vos preparar lugar, voltarei. Veja, ele falou: eu vou voltar. Esta palavra é fiel e verdadeira. Foi Jesus em quem disse, não foi nenhum outro. Foi o próprio Jesus, o Senhor Jesus, que disse que quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa! É nesta promessa que nós temos que estar firmados, que Ele vai voltar e estarmos preparados para este dia glorioso. Versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quem é o caminho? Jesus, Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele falou isso. Está aí no versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 6. Foi Jesus quem disse: se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê que eles também estavam conhecendo o Pai?
porque o Pai se manifestou na pessoa de Jesus. Por que o Pai se manifestou na pessoa de Jesus? Lembra na antiga aliança? A arca era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Quem? Israel. E ela estava no lugar santíssimo. No lugar santíssimo existia somente uma peça, era a arca da aliança. E ali Deus descia. Então a arca era o símbolo da aliança de Deus no meio do seu povo. E quando Jesus veio, Jesus, ele era agora a manifestação do próprio Deus no meio do seu povo. Pode ver que nesse mesmo evangelho, lá no capítulo 1, esse capítulo 1, ele é lindo, esse capítulo, porque no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então veja bem que ele estava no princípio com Deus. Veja que Jesus é Deus e se manifestou no meio de nós. Então, a pessoa de Jesus é a manifestação vívida do Senhor em nosso meio. Por isso que, desde agora, o conheceis e o tendes visto. Quem? O Pai, na pessoa do Filho. Era isso que ele estava dizendo. Versículo 8. Replicou-lhe Filipe. Filipe parece que não entendeu muito bem o que Jesus tinha dito. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto já basta. Jesus tinha acabado de dizer que é o seguinte: vós, desde agora, o conheceis e o tendes visto. Quem? O Pai. E falou assim: então mostra-nos o Pai, e isto já nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Ô Filipe, por que você está pedindo para mostrar o Pai? O Pai está na minha pessoa. Eu estou há tanto tempo, 3 anos e meio, no meio de vocês, e agora você me pede para mostrar o Pai? E ele completa: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ô Filipe, quando você olha para mim, você está vendo o Pai. E por que agora você está dizendo, mostra-nos o Pai, e isto já basta? E o versículo 10 ele diz: não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, Jesus sendo Deus, ele e o Pai era um. Quem via Jesus, viu o Pai. Jesus é a manifestação do Pai no meio dos homens. Então, e ele falou assim, ó, tudo o que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas por meu Pai que está no céu. Inclusive, a palavra Pai, do capítulo 13 até o versículo 17, no Evangelho aqui de João, é mencionado 44 vezes. João cita a palavra Pai, do capítulo 13 até o capítulo 17, 44 vezes. Impressionante. Então, ele diz, e outra coisa, o não crês aqui está no singular. Por quê? Jesus estava direcionando a sua palavra ainda para Filipe. Agora é o seguinte, o versículo 11, o crer aqui, crede-me que estou no Pai. Esta palavra no original grego está no plural. O cres do versículo 10 está no singular, porque Jesus estava direcionando a sua palavra para a pessoa de Filipe. E parece que agora no versículo 11, Jesus direciona a sua palavra para a coletividade. Só você pegar a gramática grega, pegar os versículos 10 e 11, você vai ver que o crer no versículo 10 está no singular. E o crer do versículo 11 está no plural. Faça uma análise gramatical que você vai chegar a essa conclusão. Crede-me que estou no Pai. Então, assim, olha, crede que eu estou no Pai.
Agora o crede aqui está direcionando para a coletividade, ou seja, para os demais discípulos que estavam ali. E o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, porque Jesus fazia as mesmas obras que o Pai. Então, se ele fazia as mesmas obras que o Pai, ele e o Pai era o quê? Uma pessoa. Isso é impossível de explicar, mas é Deus. Se eu soubesse explicar como isso acontece, eu não seria homem, eu seria Deus também. Mas eu não sei explicar como isso se processa. Um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus. Lá no Antigo Testamento, lá diz que há um só Deus. E a palavra hebraica é Errad. Errad é um, não existe outro Deus. É um Deus somente, mas Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como o ser humano é tricotômico, ele é composto de corpo, alma e espírito, assim também a divindade se expressa. Continuando, versículo 12. Em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui Jesus falou assim, eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. E eu vou capacitar vocês para fazerem a minha obra aqui nesta terra. Enquanto eu estiver no céu e vocês estiverem aqui na terra, como igreja, como minha igreja, vocês vão fazer a minha obra. E diz no 13, e tudo quanto pedirdes. A tradução seria assim, e o que pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então aquilo que eu pedir, e este algo que eu estou pedindo ao Senhor, este algo seja para a glorificação do nome do Senhor Deus, Ele fará. Agora, se eu pedir algo que é para a minha própria glorificação, Ele não fará. Mas tudo aquilo que eu pedir, e que esse algo que eu estou pedindo para Ele, seja para a glorificação do nome do Senhor, Ele vai atender. Se pedis-me alguma coisa em meu nome, eu o farei. Meu nome de quem? De Jesus. Então todas as coisas têm que ser pedidas em o nome do Senhor Jesus. Pois lá em Filipenses capítulo 2, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, curioso, para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 5. E outra coisa, ele diz, para encerrar aqui a minha meditação de hoje, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A palavra guardar aqui é uma palavra grega que é tereo. A palavra tereo aqui é atender com cuidado, observar. Ou seja, versículo 15 eu estou lendo. Se me amais, vocês vão atender com todo cuidado, vocês vão observar o que? Os meus mandamentos. Então os mandamentos do Senhor Jesus têm que ser atendidos com cuidado, têm que ser observados e não serem vistos superficialmente. É algo que tem que ser observado com cautela, com cuidado, com amor, com carinho. E aqui, para encerrar, veja bem que os discípulos, eles estavam tendo um conhecimento mais profundo de Jesus naquela noite. Justamente naquela noite, e impressionante que é só João que narra isto. Esse diálogo que Jesus teve na noite em que ele celebra a Páscoa. Eu creio que esse diálogo ele durou algumas horas, porque é narrado aqui o capítulo 14, 15, 16 e 17. E eu aprendo nesse texto aqui que nós temos 4 níveis de conhecimento, quando nós conhecemos a Deus através da sua palavra. O primeiro nível de conhecimento é o nível inferior. Você tem apenas um conhecimento superficial. Depois, o segundo nível de conhecimento
é quando você compreende as verdades que está por trás de algo. Este é o segundo nível de conhecimento. O terceiro nível de conhecimento é quando você passa a ter um relacionamento. E o quarto nível de conhecimento é quando você tem um relacionamento profundo com a pessoa do Senhor Deus. E esse conhecer, esse nível de conhecimento tem que ser tão profundo que a sua intimidade com Deus é algo indizível, que você não tem condições de explicar para as pessoas como é que se processa esse nível de conhecimento para com a pessoa do Senhor. Está aí, portanto, os versículos 1 até o versículo 15 do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.